Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho falado, tenho frisado, volto a falar de novo sobre pastores na política, seja ela de que for, função que for, ou votado pelo povo, ou colocado, como é o caso aí agora do escândalo do pastor Milton Ribeiro, que era ministro da Educação, que foi preso hoje. Isso vem somente colaborar com o que eu tenho falado, que pastores não têm que entrar na política. Pastor, o título já está dizendo, é para pastorear uma igreja. Se ele tem um trabalho secular, é diferente, mas a maioria dos pastores que eu conheço, que tinham trabalhos seculares, Deus mandou sair do trabalho para viver na obra. O obreiro é digno do seu salário. A igreja que o pastor Milton Ribeiro ele segue, não sei se é presbiteriana ou se é presbiteriana, ou é metodista, mas é presbiteriana. É uma igreja totalmente estruturada, entendeu? Com certeza ele era assalariado quando ele era pastor. Essas pessoas largam a obra de Deus, que eu estou dizendo para o pastor que tem chamada, irmão. Então esses homens têm escandalizado demais. Olha aí, mais um escândalo. Pastor na corrupção. Eu não estou dizendo que ele seja culpado. Eu tenho para mim que ele foi envolvido nisso. Porque ele mesmo, ele apontou que havia corrupção, sabe, mas de outros pastores. Hoje em dia, irmãos, as pessoas estão se intitulando pastor. Muita gente que não tem chamada de Deus. Irmãos, mais uma vez eu quero frisar, para ser pastor tem que ter chamada. E a maioria desses homens não tem chamada, é colocado, faz um curso de teologia, e o pastor lá, sem sabedoria nenhuma, sem outro também que não tem chamada, coloca outro que não tem chamada. E assim são pastores sem chamada. Está cheio nessas igrejas. Infelizmente, aí eles vão para a política, porque eles não têm chamada de Deus, pulam para a política. Agora, a culpa é do povo evangélico que vota nesses lobos. Não estou dizendo aqui que o pastor Milton Ribeiro é lobo, estou falando nesses lobos, tem um monte de pastor na política. Eles largam o púlpito, largam a chamada de Deus, se é que tem chamada, que para mim não tem, porque se tivesse, Deus já tinha feito algo. Quer dizer então que Billy Graham foi chamado para perguntar para ele, você não quer ser presidente da República lá nos Estados Unidos? Ele disse, eu sou ministro de Deus, eu vou me rebaixar. Quer dizer, isso é um homem de Deus com chamada. É uma vergonha, irmão, uma vergonha. O povo evangélico tem que acordar, não pode votar em pastor. Se tem título de pastor, não vota. Seja lá pastor, apóstolo, bispo, não vota. Tem aí também aí o bispo, agora é bispo, antigamente era pastor, Samuel Ferreira, que é deputado federal também. Eu falei, meu Deus, esses homens querem misturar a igreja com política. Estão misturando, estão jogando a igreja no lamaçal da política. Porque ali é só lama, é só podridão, é só corrupção. O que a igreja tem a ver com política? Infelizmente, o povo sem sabedoria está se perdendo. Está uma mistura hoje em dia, irmão, gente subindo no púlpito para falar de política em vez de falar de Cristo. Os púlpitos estão sendo levados nessa época agora de eleição. Quantos candidatos vão nas igrejas? Igrejota, né? Igreja porta larga, porque é uma igreja de Deus, não deixa esses homens subir no púlpito para falar de política. Ele quer dar um testemunho que Jesus transformou a vida dele, amém, seja ele político ou não. Agora ir lá falar, eu tenho chamado, como fez aí o Calil lá em Belo Horizonte, subiu, entrou numa igreja evangélica, dizendo que Deus tem um plano com ele na política, não sei o que, e depois ele vai num programa de televisão e diz que a igreja é um saco, que fica rejeitando os convites dos pastores, que não gosta de igreja, sabe? Tipo assim, esses lobos, quer dizer, lobo foi na igreja do lobo, porque realmente um líder desse levar um cara desse, que é cheio de processo, o que ele está querendo? Está querendo barganhar com esse cara para amanhã o cara ajudar ele. Irmão, tá cheio de pilantra na igreja, bota isso na tua cabeça, cheio de pilantra, pastor pilantra. Pastor que eu tô falando com título de pastor, não é pastor? Infelizmente, irmão, não votem em pastor, não votem. Pastor tem que pastorear.
seja pastor, seja bispo, seja apóstolo, seja o que for vice-deus, não votem, porque esses homens têm esse... Então tira o título, porque se tiver título, não votem. Põe isso na tua cabeça, não vote, porque você está sendo conivente com o erro dele. Amém? Essa palavra, Deus possa te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Tchau.